Olá, meu amigo, que prazer estar juntamente com você. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu creio que Deus, o Todo-Poderoso, tem um propósito na sua vida. Não é à toa que você está aqui me assistindo agora, porque Deus quer fazer do teu sonho uma realidade. Esteja conosco aos domingos na campanha Realizações dos Seus Sonhos. Jesus é o que pode fazer da minha frustração, da tua frustração, da minha luta e também da tua luta, algo de bênção e de vitória. Maior é a bênção que Deus tem para entregar na tua vida do que as dificuldades que você passa. O Senhor Deus quer te dar vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É domingo agora. Esteja conosco. Domingo às 7h15 da noite. Aguardo você. Até lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, A Hora de Milagres. Para nós é motivo de grande alegria podermos entrar aí na sua casa e nós temos certeza que neste momento não é à toa que você está acompanhando a nossa programação. Você vai ouvir agora a palavra de Deus ministrada através do nosso pastor Anderson de Souza, e nós temos certeza que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para agora falar ao teu coração, para agora ministrar e direcionar a sua vida com a palavra de Deus. Deus tem os seus modos e as suas maneiras de agir, e nós cremos que hoje Deus tem algo especial para você que está aí e está assistindo a nossa programação. Sejam muito bem-vindos, porque está no ar o programa A Hora de Milagres. Mas naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, versículo 2, e dizendo, essa é a pregação dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pula um pouquinho, versículo 13. Obrigado. Então veio Jesus da Galileia a ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, João Batista, o permitiu, batizou Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus, descendo como pomba sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A outra versão vai dizer: em quem eu tenho muito prazer. Só para a gente arrumar esse movimento aí, abra para mim lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 49. Os obreiros podem ficar à vontade, podem se assentar. Nós vamos falar aqui sobre vencendo as aflições da vida. Como vencer as aflições da vida. Presta atenção no pastor aqui
acha aí na Bíblia e depois você vai prestar atenção. Jeremias 49, vai para o pastor no versículo 19. Eis que ele, como leão, subirá das enchentes do Jordão contra a morada do forte, porque em um momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Nós vamos pegar esse, calma aí. Esse daí é o do conselho do desígnio. Pula um pouquinho. Nós vamos no capítulo 50. Capítulo 50, versículo 44, por favor, de Jeremias. Pode ficar tranquilo, é só para me mostrar por onde nós vamos caminhar. Jeremias 50, 44. É o mesmo dito. Eis que ele é como leão, subirá das enchentes do Jordão, contra a morada do forte. Porque como em um momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? A quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Senhor, fala conosco. Dai-nos a tua bênção. Ministra sobre nós o mover do teu Espírito, que venhamos ser abençoados por ti. Nós queremos uma noite de cura divina, Jesus. Nós estamos suplicando uma noite de graça, uma noite onde podemos nos levantar no poder e na autoridade do Espírito para destruir toda a força antagônica do mal. E eu profetizo a tua bênção em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, minha gente, nós tivemos na Terra Santa durante esse período, e os irmãos que estavam comigo, eu tinha uma preocupação, são algumas preocupações. Uma preocupação é em fazer tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa era a primeira grande preocupação. Passar em todos os lugares, mas passar vendo, entrando, percebendo. Para todo mundo que foi, uma semana, 2 semanas antes, eu fui, conversei, e eu falei assim, olha, se prepara, porque eu vou te dar a melhor experiência. Para alguns, o que nós vamos ver, pregar? Eu falei, nós não vamos para orar, nós vamos para vivenciar. Isso eu falei para todos eles, mas eu garanto que eu vou fazer valer a cada tostão que você está pagando, porque fizeram direto com a agência, para que quando chegar do outro lado do mundo, a gente possa ter esse momento. Quando nós chegamos lá, eu estou contando uma história para você o porquê. O primeiro dia, quando eu comecei, o guia, e eu comecei num ritmo pesado. Quem conhece o pastor Anderson, e eu ia na frente puxando, entrando, e às vezes eu vinha atrás perguntando, olha, tá cansado? Está indo muito? Porque geralmente se anda um X por dia, 5 quilômetros, a gente chegou a andar mais de 20 cada dia.
a última vez eu acho que eu andei 25 quilômetros, aqui a turma nossa andou mais de 120, então eu tive a preocupação de sempre ir lá mostrando, pregando, quase não preguei, e o pouco tempo que a gente o fez, todos os dias nós fazíamos um culto, orávamos, mas eu estava com a preocupação de mostrar. E aí eu fiz uma reunião no segundo dia, já chamei o guia, expliquei o que eu queria. Eu falei assim, ele falou assim: olha, pastor, mas isso que o senhor vai fazer, eles não vão gravar isso daí. Eu falei: olha, eles não precisam gravar, eles não precisam entender, eles têm que ver. Isso daí depois eu resolvo. Ele falou: mas eles não vão ter mente para isso daí. Eu falei: não, eles não precisam ter, é só mostrar que depois eu resolvo. E assim foi. Fomos muito bem, graças a Deus, fizemos o que tínhamos que fazer, e eu acho que fomos além, muito além do que tínhamos para fazer. E eu quero começar falando de uma experiência que nós tivemos. Nós fomos para o Jordão, alguns de vocês viram, lá no Jordão, e nós entramos na água do Jordão. Batismo eu fiz de 3, mas 3 pessoas que não nós, mas todos que estavam comigo, nós entramos no Jordão. Foi uma experiência maravilhosa, porque uma coisa é a gente cantar aqui: eu quero descer a casa do olheiro, ou quando a gente canta como Naamã, eu vou mergulhar nas águas do teu amor. Mas quando a gente estávamos descendo ali, o Rio Jordão, na verdade, Jesus, segundo os arqueólogos, foi um pouquinho para cima, mas ali é todo um ambiente propício. Eu fico pensando como é o meu cristianismo e o teu cristianismo. Quando eu estou pensando o que é o meu cristianismo e o seu cristianismo, eu estou falando de um momento de se permitir e saber como Deus trabalha na nossa vida. Nós vimos lá, e depois quando nós entramos mais no deserto, nós vimos lá muitas talhas de purificação. Eram escadas que os assênios faziam para o batismo. Eles faziam banhos de purificações, e esse banho de purificação era um banho que eles usavam como hábito para entrar na presença de Deus, para que Deus pudesse abençoar. E tinha 2 escadas, eram muitos banhos. A pessoa entrava de um lado, se purificava e saía do outro lado puro para adorar a Deus. Quando tinha mais de uma pessoa, tinha uma talha, um tanque menor aqui, porque não tinha como tirar a água no meio do deserto, era para a chuva. Ela colocava um pouquinho de água na mão e jogava lá dentro, num sinal de purificação, para que o outro passou, o outro se lavou aí, o outro se purificou aí, eu preciso de uma água pura. Ela pegava no tanque, jogava, fazia o movimento da fusão e automaticamente descia a escada e ia para a submersão, ia fazer o batismo submerso que nós falamos. Pois bem, quando nós estamos fazendo todo esse contexto aí, nós estamos falando daquele que precisa se purificar, daquele que precisa estar intacto, daquele que precisa se purificar alma, corpo e espírito. E quando ele se purifica, ele vai para a presença de Deus. E quando ele vai para a presença de Deus, ele vai lá para pedir, ele vai lá para buscar, ele vai lá para colocar os seus planos, os seus projetos, os seus anseios, os seus desígnios na presença de Deus. E é óbvio, buscando sempre de Deus algo que nós chamamos de redenção. O que é redenção?
é esse plano completo que Deus tem para desenvolver na minha vida, e esse plano completo que Deus tem para resolver ou para desenrolar, desmistificar na sua vida e na minha vida. Quando nós estamos falando do planejar, quando nós estamos falando sobre esse movimento, que Deus está trabalhando sobre o processo de purificação, todos os judeus, nós não somos judeus, mas todos os judeus estão fazendo esse processo porque eles creem em algo, aquela expectação da redenção. Qual que é a grande expectação? Qual que é a grande esperança? É que vem o Messias. O Messias vem. E o Messias, quando surgir, ele vai reinar. A palavra Messias vem da condição o ungido. Aquele que foi ungido para reinar, aquele que foi ungido para vencer, aquele que foi ungido para triunfar, aquele que foi ungido para governar, aquele que foi ungido para direcionar, aquele que foi ungido para guiar, aquele que foi ungido para ser o pastor das ovelhas perdidas, aquele que foi ungido para levar para cá pastos verdejantes, aquele que foi ungido para a batalha, aquele que foi ungido para curar, aquele que foi ungido para libertar, aquele que foi ungido para restaurar, aquele que foi ungido para trazer a libertação. É disso que nós estamos falando. Então, quando entrava-se para fazer o batismo nas águas, é disso que nós estávamos falando. Enquanto eu sou impuro, enquanto eu sou limitado, enquanto os meus planos não se cumpriram, eu tenho que ir, passar pelas águas, me purificar, porque eu tenho certeza que enquanto eu vou me purificando e vou buscando a Deus, algo diferente vai acontecer. Há uma esperança, e a esperança é o Messias. Quando nós falamos de Messias, que para eles o Messias ainda não veio, e eles continuam no rito da purificação, nós cristãos, servos de Deus, nós já sabemos e nós entendemos e nós cremos e temos toda a evidência que o Messias que deveria vir já veio. O nome dele, Jesus de Nazaré. E quando nós falamos de Jesus como o Messias, nós vamos ver algo interessante. E quando nós estamos falando de Jesus como o Messias, como o Rei, o Libertador, o ungido, o unigênito do Pai, aquele que veio para o seu povo, para os judeus, mas os judeus respeitam pelas obras que ele fez, pelos milagres que ele realizou, pela capacidade de intelecto, de orientação, de entendimento, de bom rabi que o era, respeita pela linha de raciocínio, pela capacidade e pelas letras que possuía, mas chega-se em algum momento, Jesus Cristo ainda não tinha reinado, ele não reinou, mas a Bíblia relata e descreve, e vem o Evangelho de João, que ele veio não para reinar nessa terra, ele veio para reinar na minha terra, na tua terra, porque todo aquele, ele veio para os seus não o aceitaram, mas todo aquele que o aceitou, deu poder para se tornar filho de Deus, aos que creram no seu nome. Que nome é esse? Fala alto, que nome é esse? Jesus. O qual não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram pelo mover do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz, o Evangelho de João, capítulo 1, vai dizendo que vimos a glória de Deus no unigênito do Pai, e ele estava de graça em graça. Quando está falando de graça em graça, nós estamos falando do projeto que Jesus fez. Porque o projeto de Jesus foi uma graça. Porque o projeto do Senhor Jesus saiu do âmbito da misericórdia, saiu do âmbito agora da compaixão e alcançou a minha vida e a tua vida. Não foi pelo batismo das águas só. Mas imagine comigo,
Quando nós chegamos, nós paramos ali em Tel Aviv, descemos, passamos ali na cidade de Java, e depois descemos até Cesareia Marítima, e depois ali nós subimos. Quando nós estamos falando do subir, subimos lá para Galileia, o Senhor Jesus, daquela região aonde ele estava, de Nazaré, até nessa região que é um deserto, que é o deserto da Judéia, esse deserto da Judéia era aonde João o Batista pregava. No deserto da Judéia não tem nada, é deserto, um calor que só Deus para ter misericórdia, um calor de arrebentar. E aí, quando nós subimos lá para ver lá na Massada, e eu fico falando, mas como esse homem conseguiu pregar aqui? E a Bíblia diz que vinha gente de todos os lados. O povo saía do centro da cidade, o povo saía das aldeias, das vizinhanças, e ia lá para o deserto. E quando eu estou falando deserto, não é uma coisa bonita aqui, não tinha cadeira para sentar, não tinha teto para cobrir do sol, não tinha música, assim, caixa de som. O homem falava no gogó, e a pregação de João Batista era uma pregação forte, e a pregação que ele tinha, o estilo dele se vestir era diferente, mas a Bíblia diz que ele era um profeta de Deus. Ele não era o homem que veio para iluminar o mundo, mas ele veio para pregar a luz, e ele sabia que ele era aquele que viria antes e que seria depois. Ele sabia que algo ia acontecer. Ele também cria no Messias, no unigênito, no ungido do Pai, e ele pregava o caminho sabendo que o milagre ia acontecer, e que toda a obra do inferno ia cair por terra. E a pregação dele era essa que nós vemos e nós lemos aqui. E apareceu João Batista no deserto da Judéia, e ele pregava, e as pessoas iam chegando, e a pregação dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você continuar essa mesma questão no livro de Marcos, no livro de Lucas e no Evangelho de João, ele está pregando essa mesma: arrependei-vos, raça serpente, raça de víbora, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando ele está pregando isso, o que ele está dizendo? Olha, até agora o inimigo está trabalhando na tua vida. Até agora a serpente do deserto, a antiga serpente, está trabalhando, está agindo, mas a partir de agora vai acontecer um processo na tua vida, porque se você se arrepender e voltar-se a Deus, não há maldição, não há serpente, não há praga, não há veneno, não há doença, não há maldição que vai sobressair na tua vida. Deus vai fazer o milagre através de você. Arrependa-se, transforme-se, venha para a água do batistério, limpe-se, abra o teu coração, a tua alma, o teu espírito, porque é chegado a vós o reino dos céus, e o inimigo vai cair por terra. Era isso que ele estava pregando. Quando ele vai pregando essas coisas, a Bíblia diz, no versículo 13, que nós lemos aqui, que algo sobrenatural acontece. Um dia João Batista estava fazendo lá a pregação dele, termina a pregação, ele está fazendo o rito da purificação. Ele está fazendo o batismo nas águas. E sobre o batismo nas águas, eu acho interessante a condição pela qual ele vem fazendo. Batismo, vamos separar, ismo, era um rito, era uma doutrina, era uma ação sistêmica, era uma teoria, era uma corrente de ideia, era um fluxo a se seguir, era uma preposição, era uma condição pela qual a pessoa praticava na sua normalidade, crendo que algo diferente ia acontecer. Batismo
era a condição da submersão. Lavar-se, banhar-se, submergir-se, submeter-se. Submeter-se à água, submeter-se à doutrina, submeter-se ao rito, submeter-se à situação, ao plano de Deus, submeter-se a um novo nascimento. É isso que ele estava pregando. E nessa condição de pregar, ele está falando algo diferente. E ele vai falando, olha, você precisa se submeter, você precisa se humilhar, você precisa de ajuda, você precisa se arrepender, você precisa de um metanoia, você precisa pegar os teus planos, colocar os seus planos diante de Deus e se submeter aos planos de Deus, para que através dos planos de Deus, os seus intentos se cumpram. Aquele homem pregava essas coisas num calor estrondoso. E o povo, com o coração compungido, descia até o deserto da Judeia, e é muito calor. Eu estou falando agora de Nazaré até o local, em torno de 60 quilômetros. Nós pegamos um pouquinho antes, por onde Jesus passou. Estamos falando mais ou menos 90 quilômetros. E Jesus fez toda aquela trilha de a pé, que nós fizemos. Fez toda aquela trilha de a pé, e um dia Jesus entra no barranco. Jesus entra no barranco, está ouvindo a pregação de João Batista: arrependei-vos, você tem que destruir a serpente de víbora, Deus te dá um novo poder, Deus te dá uma nova graça, os céus vai se abrir a você, tem um novo tempo de Deus para a tua vida. Eu creio que hoje tem um novo tempo de Deus para a tua vida. Eu creio que você veio hoje aqui na igreja e talvez você esteja com muitos problemas, muitas dificuldades, muito trabalho. Você não sabe como se orientar e nem como se organizar. Como você se organiza, se conecta nesse mundo espiritual. Mas uma coisa eu posso dizer: Jesus Cristo nos ensinou como isso ia acontecer. Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, a Bíblia diz, e o livro de Hebreus vai declarar que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. A Bíblia relata que agora esse Jesus, antes de começar o ministério dele, antes de se declarar eu sou o Messias, ele dá uma aula de espiritualidade. A Bíblia diz que ele sai da onde estava, anda mais ou menos quase 90 quilômetros, e naquele deserto bravo, a Bíblia diz que aquele homem agora começa a entrar no rito, ele começa a entrar no fluxo. Que fluxo é esse? Era um fluxo da espiritualidade. Que fluxo é esse? É o fluxo que nós lemos. A Bíblia relata que Deus estava procurando alguém para se colocar na brecha. Deus estava procurando alguém para fazer a diferença. A Bíblia chama esse alguém, e vem na profecia que nós lemos, livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 19, e depois repete de novo no livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 49, dizendo: olha, eu quero um leão, eu quero alguém que tem um coração de leão, eu quero alguém que tem um coração de leão, que suba e chegue até o Jordão, e ele adquira força, e ele adquira poder, e em um momento só ele vai ter um poder diferenciado. Esse poder diferenciado vai fazer o inimigo Satanás correr dali. Deixa eu dizer uma coisa:
você tem os seus planos, os seus projetos, mas quando você rasgar o teu coração e tiver uma convicção em Deus, quando você clamar a Deus e buscar ajuda em Deus, no Espírito Santo de Deus, aquela tristeza, aquela angústia, aquele espírito de limitação vai sair de você, e o Espírito de Deus vai te renovar para botar o diabo para correr. Deus te chamou para que você pudesse lutar espiritualmente. Deus não te chamou, meu irmão, para que você ficasse com lágrima nos olhos. Deus não te chamou para que você ficasse triste, oprimido, para que você se sentisse destruído. Pelo contrário, Jesus te chamou para te dar poder, unção e glória. E a Bíblia diz que Jesus entrou na água. E a Bíblia relata que enquanto ele estava entrando na água, o fluxo, o rito estava continuando. Tinha outras pessoas ali, entrando na água para ser batizado. E Jesus foi descendo o barranco. Assim como nós lá descemos o barranco, Jesus foi descendo o barranco. Jesus foi descendo. Qual que é o caminho da vitória? O caminho da vitória é se submeter a Deus. Qual que é o caminho da vitória? O caminho da vitória é colocar os nossos planejamentos nos planejamentos de Deus. Qual que é o caminho da vitória? É saber que nós somos chamados e escolhidos por Deus, e que Deus tem uma unção diferenciada na nossa vida. Mas é Ele ou é dele o querer e o efetuar. Aleluia. Não há pessoas inteligentes, não há rabino suficiente, não há conhecimento teológico, não há conhecimento científico, não há mente humana genial o suficiente para vencer as batalhas espirituais. Mas quando o homem coloca tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele conhece na presença de Deus, quando ele vai se humilhando na presença de Deus, Deus vai fortalecendo a vida dele. Deus vai dando estratégia, armas. Deus vai dando condição para que ele possa subir em vitória e em graça. Aleluia! A Bíblia vai descrever que Deus estava procurando uma pessoa assim. Livro de Jeremias 49:50, vem um brado de Deus dizendo: quem eu vou escolher para pôr ali? O Espírito Santo hoje está perguntando: quem eu posso escolher para me representar? Quem eu posso escolher? Quem pode ser o meu ungido? A quem escolherei, o qual não vai fugir, vai enfrentar a batalha? É para isso que você é escolhido. É para isso que Deus te unge. Deus está procurando os escolhidos. Naamã era um homem de grande valor, muito conceituado em todos os lugares, mas ele precisava se submeter. O rei da Síria precisava se submeter. Aquele que não é submisso ao mandato de Deus, o milagre não pode acontecer. Aquele que não descer na presença de Deus, ele não vai crescer diante dos homens. Mas quando o homem começar a compreender o chamado dele, a habilidade dele, quando o homem começar a entender
aquilo que Deus tem para a vida dele, ele vai chegar numa condição: eu preciso descer, eu preciso descer, eu preciso me humilhar, eu preciso me submeter, porque eu sei que se eu me humilhar diante de Deus, o inimigo vai cair por terra. Eu profetizo no nome de Jesus que o inimigo da enfermidade vai cair por terra da tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus que o espírito da carência vai cair por terra no nome de Jesus. Eu profetizo que o espírito da falência vai cair por terra no nome de Jesus. Se submeta à vontade de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus que a lepra, seja ela espiritual, seja ela na alma, seja ela na condição do romantismo do coração, seja ela na condição afetiva, seja ela na condição financeira, quando você se submeter à vontade de Deus, quando você for submisso a Deus, Deus vai te levantar e te restaurar em vitória. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Quem é o escolhido que eu porei para enfrentar a situação? Jesus vai chamar no outra coisa. Muitos são chamados, mas poucos são os esses. Tem gente que é chamado, atende o chamado, mas na hora de enfrentar a batalha, falta ser escolhido. Jesus agora não está só chamando, Deus não está chamando, Ele está dizendo: quem é o escolhido que porei? Quem é o que vai enfrentar essa missão? Vem a segunda pergunta: quem consegue ser semelhante a mim? Quem consegue orar e dar toda a honra e glória a Deus? Quem consegue ser um empresário, ganhar dinheiro, que toda a honra e toda a glória seja a Deus? Quem que é um bom pregador, um bom músico, quem é um bom cantor e vai ser famoso, e toda a honra e toda a glória pertence a Jesus? Quem vai colocar a mão dos enfermos e o curar, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? Quem vai fazer o processo de libertação e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? Quem vai sair pregando como evangelista e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? Quem vai pregar com um espírito profético e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? Quem vai fazer uma missão apostólica e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? Quem vai desafiar a lei das gravidades, chamado dom de maravilha, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? E quem vai estar entre os deuses da terra, entre os reis da terra, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus? Porque aquele que me der toda a honra e toda a glória, aquele que entrar nesse caminho e descer, você tem que descer, irmão. Fala aí para o seu irmão, tem que deixar o Jesus te ajudar. Fala aí, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Ah, mas eu sou bom no que faço. Mas se eu sou você, eu desço. Ah, mas você não me conhece. Desça. Lá naquele Jordão, na Judeia não tem nada. Não tem nada. Mas vale a pena descer. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, o Espírito de Deus nos exalta. Humilhai-vos debaixo da onipotente ou potente e poderosa mão de Deus. E no seu tempo, Deus o exaltará, lançando em Cristo Jesus toda a nossa ansiedade, porque Cristo tem cuidado de nós. Nós somos ansiosos. A situação que a gente tem uma ansiedade para resolver a situação. E às vezes Deus não quer que você se resolva, Deus quer que você se humilhe, Deus quer que você adore, que você se prostre a Ele. Enquanto você se prostra a Ele, Deus já está te dando força para desfazer toda a obra antagônica do diabo.
Aleluia. Jesus vai falar sobre Naamã. Ele veio com dinheiro, com roupa, com veste. O planejamento dele era esse. Pegou uma carta do rei da Síria. Eu vou chegar lá porque ele tinha ouvido uma mensagem. A mensagem é que na concepção dele, o profeta ia sair, ia levantar a mão para o céu, orar, passar a mão na ferida, nos lugares brancos e abençoar. Só que o profeta mandou ainda um recado, dizendo: olha, vai lá e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Vai descer, meu filho. Desce. Às vezes você montou uma história tão grande na tua vida e Deus está falando para você: olha, você não precisa de muita... Olha, eu só quero que você desça. Desce. Fala para o seu irmão aí, tem que descer na presença de Deus, se humilha. E aí vem a outra pergunta do Senhor: em quem eu vou ter prazer? Em quem eu tenho prazer? Deus quer ter prazer em você. Deus quer ter prazer no seu sonho. Deus quer ter prazer no seu chamado. É o prazer de Deus o seu ministério. É o prazer de Deus te curar. É o prazer de Deus te libertar. É o prazer de Deus te usar de maneira poderosa para que as pessoas que você ame sejam libertas. É o prazer de Deus ter você como instrumento de justiça, de vida. É o prazer de Deus ver e ter você como um abençoador. É o prazer de Deus te abençoar para que outros possam ser abençoados por você. É o prazer de Deus te dar poder, autoridade, virtude. É do prazer de Deus milagres, sinais, prodígios acontecerem através de você. É o prazer de Deus, Deus te levantar e te exaltar. É o prazer de Deus. E vem a condição: mas qual é o líder e o homem que resistirá? Qual é o pastor que subsistirá a essas coisas? Quando Jeremias está falando isso, ele está dizendo o seguinte, tanto no 49, como no capítulo 50. É igual o versículo. Ele vai estar dizendo assim: tem muita gente que ele sabe das aflições, ele sabe das dores, ele sabe das lacunas, ele conhece a sua limitação, mas ele não se submete. Ele sabe do potencial, ele sabe da habilidade, mas ele não se permite. No nosso coração, às vezes, existe mais queixa do que sucesso. E eu vou explicar para você o porquê isso existe. Porque aparentemente, parece que nós sabemos lidar com as lutas. E a Bíblia diz que a prova da nossa fé vai se dar mediante as lutas. Mas a Bíblia também diz que a prova da nossa fé vai se dar diante dos louvores. Vai se dar diante do sucesso. E tem gente que no período da tentação ele é bacana, mas no período dos louvores ele se acha demais.
E a Bíblia diz que Deus tem essas duas coisas. Deus vai te sustentar na tentação e a bênção vai chegar. E aquele que não se submeter hoje, aquele que não entender, aquele que não pedir ajuda, aquele que não entender que precisa do mover do Espírito Santo hoje, ele não vai cantar o hino da vitória amanhã. Por que o Senhor está falando isso? Porque nós temos uma missão a se cumprir. No livro de Zacarias, capítulo 11, vai falar sobre os líderes que precisam transcender. E a Bíblia diz que ele tem que destruir uma madeira cedron, porque senão ele não vai conseguir ser honrado por Deus. E a Bíblia diz que o cedron só vai ser destruído pela glória de Deus. Nós passamos um dia, eu só vou falar sobre isso. Nós passamos por um vale chamado Cedron. E aí lá tem as madeiras. É antes de subirmos o monte Moriá. Existe coisa que Deus pede para nós, parece ser difícil. Mas o Deus que te pediu, o Deus que te escolheu, é o Deus que é capaz de te dar a vitória. Deus proverá na tua vida. Deus proverá na tua vida. É Deus que vai te dar a vitória nos vales da vida. Por pior que seja a situação, por pior que seja a adversidade, é Deus que vai te dar vitória. É glorificando a Deus, é exaltando a Deus, é clamando a Deus que você vai ter vitória. Talvez você tenha muita habilidade para enfrentar os vales da vida, mas é a voz do Senhor que vai te dar vitória, para você bradar e os cedros do Líbano cair por terra em nome do Senhor Jesus. É Deus que vai destruir a força do inimigo. E no livro de Zacarias capítulo 3, a Bíblia diz que vai ser destruído, porque um dia alguém se submeteu ao Rio Jordão, alguém desceu. Quando a gente desce hoje na presença de Deus para pedir um milagre, Deus já está te dando vitória amanhã. O que você glorifica a Deus hoje é a força do leão amanhã. É Deus que vai fazer você reinar na tua vida. É Jesus que vai prosperar, é Jesus que vai libertar, é Jesus que vai quebrar as cadeias, os grilhões. É a glória de Deus que vai te dar poder. Aleluia. Oh, aleluia. Quando você vê o milagre acontecer, a Bíblia diz que a soberba foi quebrada no Jordão. O que é a soberba? Jesus não precisava se batizar. Jesus estava descendo. Jesus não precisava andar tudo aquilo. Mas ele vai descendo na humildade. Lá no Rio Jordão estava João Batista. Quando João Batista viu o Filho de Deus descendo para se batizar, a Bíblia diz que ele teve uma revelação. A revelação era essa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que vem antes de mim, e eu sou depois dele. Mas ele nasceu só para isso. Hoje eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito e fogo. Eu não sou digno de carregar as alparcas dele. As pegadas dele, a caminhada dele é maior do que a minha. Ele é o que vai redimir o mundo. É ele que vai fazer o milagre. Quando chegou os dois no meio do rio, começa uma discussão. João Batista dizendo: não vou te batizar. E Jesus diz: não, você tem que me batizar.
João Batista disse assim: não, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus diz assim: não, tem que ser assim. Eu tenho uma missão na minha vida. Eu tenho que me submeter. Eu tenho que me submergir. Eu quero algo melhor e maior na minha vida. João Batista continua: mas você é o ungido. Não, eu sou ungido, mas para que a unção venha valer a pena, eu tenho que me submeter. Eu tenho que me submergir. Eu tenho que agora me curvar. E a Bíblia relata e descreve que depois de muita conversa, João Batista batiza Jesus. Quando Jesus é levantado da água, a Bíblia diz que algo fenomenal acontece. E só é repetido aquilo que nós lemos hoje. A repetição era de Jeremias, capítulo 49, versículo 19. Era Jeremias 50, 44. Dizendo: olha, é Ele. É Ele. Eis que dou a Ele uma força sobrenatural. Ele vai enfrentar o rio Jordão. E eu vou dar poder a Ele. E em nenhum momento arrancarei tudo que não presta. Sempre busquei. Quem é o meu escolhido? Em quem eu há de ter prazer? Quem vai até o final? Quem vai permanecer? Tudo isso é respondido naquele batismo. Quando Jesus é levantado, ouve-se uma nuvem, uma voz no céu como um trovão. E ali já está testificado: esse é o meu filho amado, o qual eu tenho muito prazer. Era o primeiro movimento do ministério de Jesus. Era alguém que era ungido, era alguém que era a raiz de Davi, que estava se submetendo a um mandamento, e ao se submeter ao mandamento, os céus estavam se abrindo. Deus estava dizendo: é Ele. E a Bíblia diz que, como forma corpórea de uma pomba, veio se achegando a Ele e manifestou alguma coisa, ou uma alucinação, mas a Bíblia fala que a forma corpórea, e em vez de pousar do lado dele, adentrou, e viram aquilo, e novamente relampeou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando isso aconteceu, estou encerrando aqui, a Bíblia diz que Jesus ficou cheio do Espírito. Fala comigo: cheio do. Depois nós vamos, quando eu estou falando cheio do Espírito, deixa eu encerrar aqui. Eu estou dizendo o seguinte: não está escrito, mas implícito está no livro de Mateus, capítulo 10, porque Jesus mesmo não batizava a morte do batismo. Eu estou chamando de morte do batismo, estou citando o livro de Romanos, capítulo 3. Por que a morte do batismo? Porque nós morremos. O batismo simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para Deus. A ressurreição para as coisas espirituais. Jesus não precisava morrer para o mundo. Ele já era de Deus, ele era unigênito do Pai. E a Bíblia diz que ele não tinha pecado, não era batismo para a libertação dos pecados, mesmo porque depois nós vamos entender pela carta paulina, e o próprio Jesus disse que quem liberta, o sangue de Jesus é o que nos purifica, o sangue de Jesus é o que traz libertação, é no sangue de Jesus que somos lavados e remidos, é pelo sangue de Jesus que vamos alcançar o céu. Mas ali estava um rito, e nesse rito, e maior, que é um sacramento, maior do que o rito do batismo, está algo grandioso, está a mensagem de se submeter à lei de Deus. E ao se submeter à lei de Deus, é fazer com que os planos meus se encaixem no plano divino. Ou ao contrário, é saber que os meus planos são muito bons,
aquilo que eu pensei é excelente, mas quando me submeto às coisas de Deus, aquilo que humanamente parece ser bom, Deus faz algo maior e melhor. Porque nós não conhecemos os cédios desse mundo, nós não conhecemos o ardil de Satanás, mas uma coisa sabemos, que se estivermos cheios do Espírito Santo, a glória do Senhor, a graça de Deus basta na nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, podemos estar em aflição hoje, mas sabemos que o sangue de Jesus tem poder, e através da força do Espírito Santo, vamos vencer. Jesus, quando sai dali, ele sai com uma mensagem: o meu plano é esse, mas eu acabei de receber algo. Ele diz, e vai declarar no livro de Marcos, um dia que ele fala com os discípulos, dizendo: olha, será que vocês podem ser batizados com o Espírito? Será que vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Interessante, quando Jesus disse isso daí, a Bíblia relata e descreve que quando ele fala sobre isso, ele estava se referindo, e no Evangelho de João, sobre o batismo do Espírito Santo. Quando Jesus em todo momento: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar da parte do meu Pai um outro Consolador. Estava se referindo, e ele prega a mesma mensagem que João Batista pregou. Falou: olha, nós estamos hoje batizando com água, mas vem um batismo diferente. O batismo do Espírito Santo, batismo do fogo. É esse que consegue colocar o inimigo para fora. É esse que consegue trazer uma força, desculpe a expressão, a força de um leão, uma visão de águia. É esse que consegue trazer a suportabilidade de um boi. É esse que consegue mudar os corações. É esse que consegue mudar a percepção. E quando nós falamos do batismo do Espírito Santo, nós estamos falando de algo perfeito. Estamos falando de um Deus que nos purifica, de um Deus que nos capacita, de um Deus que, segundo o livro de Ezequiel, consegue mudar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Aonde Deus vai falar: buscai-me-eis, e me há quando me buscares. Vamos orar. Se coloque em pé. Olá, meu amigo, que prazer estar juntamente com você. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu creio que Deus, o Todo-Poderoso, tem um propósito na sua vida. Não é à toa que você está aqui me assistindo agora, porque Deus quer fazer do teu sonho uma realidade. Esteja conosco aos domingos na campanha Realizações dos Seus Sonhos. Jesus é o que pode fazer da minha frustração, da tua frustração, da minha luta e também da tua luta, algo de bênção e de vitória. Maior é a bênção que Deus tem para entregar na tua vida do que as dificuldades que você passa. O Senhor Deus quer te dar vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É domingo agora. Esteja conosco. Domingo às 7h15 da noite. Aguardo você. Até lá.